Ser o nome dele, e que ele possa encontrar nosso coração quebrantado, né? Mais uma vez, nós possamos adorar a ele com o nosso coração, não somente com a nossa boca, né? E também com a nossa mente ligada totalmente nele, amém? Irmãos, que Deus preparou para a gente aqui, nesta manhã, uma palavra para a gente iniciar o dia, está em Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 1, tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Irmãos, aqui fala muito sobre tempo e sempre o controverso um do outro, né? E esses dias eu estava pensando, ontem também, foi assim uma coisa que Deus tocou muito mais assim, um pouco mais acentuada, é sobre o tempo que nós temos, né? Durante o nosso dia. A gente sabe sobre a abreviação dos tempos, vai estar cada vez mais curto, cada vez nós temos mais o que fazer. Quem aqui trabalha vai lá, cumpre o seu horário, depois volta para casa, já está com a família, depois já passa o tempo, já é hora de dormir, depois acordar de novo. Quanto mais, menos a gente espera, já virou 15 dias, já virou um mês, já estamos em setembro. Já estamos partindo para o final do ano já, né? E o nosso tempo está cada vez mais abreviado, a gente vê isso, né? Não tem como a gente não ver isso. E ultimamente também a gente tem a nossa vida muito cronometrada. A gente está sempre correndo, fazendo as coisas, a gente está sempre agendando uma coisa atrás de outra, termina uma coisa, a gente tem alguns minutos para começar a fazer outra. No meu caso, a parte da administração da empresa, reunião com cliente, visita, a gente está sempre cronometrado, às vezes o trânsito acaba pegando a gente desprevenido, né? Mas a gente vê muito isso, e a gente não é somente nós que nós vemos isso, o mundo inteiro está assim, né? Em relação ao tempo, né? A gente está muito, o dia está muito curto para a gente. Às vezes a gente chega no fim do dia e fala, nossa, eu não consegui fazer aquilo que era para mim ter feito. Aí você vai passando um dia, passando outro, aí você pensa, nossa, eu realmente o tempo está curto. O dia não tem mais 24 horas, né? Mas não, o dia continua com as 24 horas, né? E às vezes a gente acaba até deixando um pouquinho Deus de lado. Que a gente vai, a gente acorda, a gente ora rapidinho, porque já acordou, já pôs os 5 minutinhos da soneca do celular. Quem é adepto, acredito que muita gente aqui é. Não tem como. Aí você vai, daí você levanta correndo, se troca, vai correndo para o serviço. Às vezes no caminho você ora. Depois você vai, faz o que tem que fazer, trabalha, volta, família, vai dormir, aí você ora de novo ali rapidinho porque você está cansado. A nossa oração arroz com feijão, na verdade, que a gente fala, né? Entre aspas, só para não deixar de falar um oi para Deus, né? Mas assim, tá certo isso que a gente faz? Realmente estamos administrando o nosso tempo de verdade, gente? O que a gente está fazendo com o nosso tempo? Estamos realmente adorando a Deus, não somente aqui. É um culto, né? Um culto racional, que nós estamos aqui para isso, né? Mas em casa, a gente está adorando a Deus também, a gente está orando da forma que a gente tem que orar, está lendo a palavra, está ouvindo o louvor do jeito que a gente tem que ouvir, ou a gente está só cantando, né? A gente faz muito isso, eu acredito que na nossa correria do dia a dia, né? É uma palavra para a gente pensar um pouquinho, refletir mais um pouquinho sobre o tempo, aquilo que a gente está fazendo com o nosso tempo para Deus, na verdade, né? Nós sabemos das nossas responsabilidades com família, com trabalho. Quem já aposentou não tem essa responsabilidade do trabalho, mas tem a família para cuidar. E o que nós estamos fazendo com isso, né? Qual é o que nós estamos consumindo com o nosso tempo, né? Amém, gente? Essa é uma palavra para a gente refletir um pouquinho mais, para a gente adorar mais a Deus, buscar mais a Deus, né? Fazer um pouco a mais para Deus. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado por mais este tempo que nós estamos aqui, mais um tempo que nossos corações estejam voltados a Ti, Senhor, nossa mente, meu Pai, que nós esqueçamos, meu Pai, tudo aquilo que é do portão para fora, Senhor, família, trabalho, empresa, dificuldades, Senhor, financeiro, saúde, Senhor,
filhos, pais, parentes, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Que aqui o Senhor encontra, meu Pai, os corações quebrantados, Senhor, voltados com foco somente em Ti, meu Pai, aos pés da cruz, para Te adorar, Jesus, dar o nosso melhor, não somente com a nossa boca, meu Pai, mas também com a nossa mente e nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Que nós possamos fazer o melhor nesta manhã, meu Pai, e que nós possamos sair daqui, Senhor, cheios, transbordantes do Senhor, do Teu amor, Senhor, da Tua palavra, da Tua renovação para nós, Senhor. O Senhor esteja nos fortificando, o Senhor nos fortalecendo, meu Pai, para mais uma semana que nós teremos, Senhor. Pois tudo que nós temos, nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor. E assim como a Tua palavra disse, meu Pai, tem tempo para tudo, Senhor, debaixo do céu, Senhor. Que o Senhor esteja tomando conta desse nosso tempo, Senhor. Tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós pedimos a Ti, Senhor. De anos, Senhor, que nós pedimos, meu Pai. Que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus. Nada falta do Teu controle, Senhor, mas que o Senhor coloque isso no nosso coração, meu Pai, para que nós não venhamos a desanimar também, Senhor. Pois tudo está no controle das Tuas mãos e não nas nossas mãos, Senhor. Nós não podemos fazer nada, meu Pai. E a partir do momento que nós nos desprendemos, meu Pai, daquilo que nós podemos fazer, e o Senhor entra com a Tua providência, Senhor. Tudo, Senhor, nossa casa, nossa família, Senhor, tudo, Senhor, está nas Tuas mãos, meu Pai, para que o Senhor venha cuidar, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Senhor. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus, amém? Santo é o Teu nome, Deus, nós Te adoramos, nós Te bendizemos e nós glorificamos o Teu santo nome, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor nessa manhã de feriado? Glória a Deus. De tantos lugares que você podia estar, você escolheu a melhor parte, que é estar adorando ao nosso Deus, glorificando o Senhor Jesus, que é digno de toda honra. Meu querido, eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos mais uma vez. Hoje é dia da independência e nós vamos cantar esse louvor que diz que quão grande é o nosso Deus. E eu queria que você declarasse isso profeticamente sobre a nossa nação, que todo ser que respira vai adorar ao Senhor e vai contemplar que o Senhor é grande. Todos vão ver como o Senhor é bom e como o Senhor faz coisas maravilhosas para o seu povo, amém? Feche os seus olhos aí no seu lugar. Você que pode, erga suas mãos. Comece já a declarar palavras de bênção sobre o nosso país. Comece já a declarar palavras de bênção sobre a nossa nação, sobre os nossos governantes. Comece a declarar palavras de bênção sobre a sua família. Senhor Jesus, nós estamos aqui neste feriado, Pai, 7 de setembro, meu Deus, pedindo, Pai, para que o Senhor, Pai, venha de encontro com a nossa nação e declarando que o Senhor é grande, Pai, declarando que o Senhor é maior que tudo, Senhor Jesus. Pai, que quem governa este país é o Senhor, ó Deus, que o nome mais alto e mais poderoso deste lugar é o Seu, Senhor Jesus. Nós tiramos dos tronos, Pai, nós tiramos dos tronos todos aqueles, Pai, que não são, Senhor, segundo o Teu coração. Nós tiramos dos tronos, Pai, as corrupções. Nós tiramos dos tronos, Pai, a vontade do homem. Nós colocamos o Senhor no trono, Jesus. Nós, Senhor Jesus, declaramos, Pai, que no trono dessa nação, dessa igreja, do nosso coração, o Senhor é quem governa, Jesus. E nós queremos declarar, Senhor Jesus, que grande é o Senhor, e todos, Pai, todos dessa nação hão de ver que o Senhor é grande e é por nós, Deus. Nós Te adoramos. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Declare isso mais uma vez, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Declare com esplendor, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, Ele é a própria luz.
as trevas vão fugir e tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, quão grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Cante por gerações, Ele é. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, quão grande. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Declare sobre todo nome. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, sobre todo nome, meu Deus Jesus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Declare quão grande. Quão grande Você pode erguer suas mãos e é o declarar meu isso ao Senhor. Deus. Cantarei quão, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, declare isso a Ele. Quão grande, quão grande é o nosso Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aplauda ao Senhor, glorificando o nome dEle, porque Ele é santo. Ele é santo, Senhor Jesus, e nós queremos engrandecer o Teu nome. Meu querido, eu sei que você tem motivos para agradecer ao Senhor. Eu queria que você tirasse um minuto da sua adoração para erguer as suas mãos e começar a levantar uma adoração ao Senhor. Comece a dizer: Jesus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos encontrou, Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque quando nós ainda estávamos no pecado, o Teu amor foi capaz de nos enxergar apesar
nosso pecado. Obrigado, Deus, porque o Senhor enviou o seu Filho. Senhor, muito obrigado por esta manhã, obrigado pela minha família. Você consegue reconhecer a grandeza do Senhor nos pequenos detalhes, meu irmão? Você consegue reconhecer a grandeza do Senhor no seu dia ordinário? Você consegue reconhecer a grandeza do Senhor quando você tem uma roupa confortável, quando você vem com um carro confortável para a igreja, quando você tem uma família para você cultuar ao Senhor no domingo? Meu querido, você tem motivos para engrandecer esse nome. Erga suas mãos e diga: Senhor, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é nosso Deus e é Deus fiel. O Senhor é nosso Deus e é Deus conosco, Emmanuel. O Senhor é Deus que nos amou, é Deus que nos encontrou, e nós queremos coroar o teu nome, Jesus, engrandecer o teu nome. O mais alto possível, te adoramos, Jesus. Temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare que ele é Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. agradecer a Deus E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. nós queremos. Declare isso, Senhor. Queremos o teu nome Agradecer-te a Deus e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda
só Tu és, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aplauda esse Deus maravilhoso. Nós confiamos no Teu amor, Jesus. Nós confiamos em quem Tu és, Senhor, e nós queremos Te adorar, Pai, com tudo que nós temos e com tudo que nós somos, em espírito e em verdade, Jesus, engrandecer o Teu nome. Meu querido, não deixe que nada roube a Tua adoração. O Senhor Jesus, Ele deseja ouvir a Tua voz, ouvir quem Você é, ouvir a verdade do seu coração. Tem dias que a gente vai vir para o culto que é só alegria, a gente vai levantar a mão e a gente vai adorar, e o Senhor, Ele quer receber essa alegria. Tem dias que a gente vai vir para o culto mais triste, porque a vida é assim, são dias bons e dias não tão bons, mas o Senhor quer receber a sua adoração até nesses dias. O Senhor quer ouvir a tua voz, o Senhor te conhece, Ele sabe quem você é. Não adianta a gente tentar brincar de esconde-esconde com Deus. O Senhor sabe quem você é, e o Senhor deseja ouvir você sendo você. Então que no seu coração você busque isso, adorar o Senhor em espírito e em verdade, sendo você, com a voz que o Senhor te deu, porque o Senhor deseja ouvir a tua voz, amém? Aleluia. Em verdade, declare isso, te adoramos, te adoramos. Te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, te adoramos. Erga as suas mãos e declare: Rei dos reis e Senhor, te entregamos te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos. Declare: Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
vozes declaram para te adorar. Para te adorar. Foi que eu nasci. Jesus, meu prazer. Sim, Jesus. Nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, Onde flui o amor. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, glória, louvor e adoração nessa manhã. Estamos aqui porque te adoramos, amamos o Senhor e queremos prestar o melhor adoração, o melhor louvor diante do Senhor agora. Dobre o seu coração, né? O coração, as suas vontades sejam lançadas aos pés do Senhor nessa manhã. Eu não sei como você entrou na casa do Senhor, mas eu quero dizer uma coisa a você. Ele sabe como você está aqui hoje nessa manhã. Então eu convido você a realmente lançar aos pés da cruz tudo aquilo que muitas vezes está deixando você abatido, ferido, caído. Talvez você tenha entrado aqui doente, talvez você tenha entrado aqui precisando de algo como um milagre do Senhor, que nada ou ninguém pode te ajudar. E é nesses momentos que o Senhor age, no momento que ninguém mais pode nos ajudar. No momento onde as pessoas dizem que agora, daqui para frente, eu não posso fazer nada, quando a medicina diz isso, quando os amigos dizem isso, quando a família diz isso, eu não posso te ajudar mais. É nesse momento que o Senhor age, é nesse momento que o Senhor entra com providência. Foi assim com o povo de Israel quando estava de frente do Mar Vermelho. E eles disseram: e agora o que nós temos que fazer? E a voz do céu e a ordem do céu disse: diga ao meu povo que marche. E assim nós caminhamos na fé, marchando para algo muito maior e muito melhor. Você pode também ter entrado aqui e dizer assim: Deus, o Senhor tem me dado muito mais do que eu mereço. E eu quero dizer para você que mesmo assim, você pensando dessa maneira, nós olhamos para os céus, porque é uma recomendação em todas as cartas do apóstolo Paulo, onde ele diz: olhe para o céu, olhe para as coisas do Senhor, olhe por aquilo que virá no futuro, a eternidade. A eternidade é muito melhor do que a vida. E nós temos que olhar para esta vida, servir ao Senhor aqui, mas nunca tirar o olhar, o pensamento dos céus, das coisas do céu. Então que nesta manhã você coloque tudo aos pés do Senhor, crendo que Ele cuida da sua vida hoje, que Ele cuida da sua vida amanhã, e que Ele está hoje provocando em nós a eternidade. Se você aceitou Jesus, se você está servindo a Jesus, a eternidade está na tua vida. E a palavra do Senhor diz uma coisa fantástica para nós que cremos, que nós não veremos a morte, mas passaremos da morte para a vida. Você crê nisso? Aleluia! Você crê que um dia nós estaremos face a face com esse Jesus poderoso e estaremos e poderemos abraçá-lo? Aleluia! Diga glória a Deus. Diga louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda Jesus, glorifique o nome dele, exalte o nome dele nessa manhã tão preciosa que o Senhor tem nos dado. Aleluia. Glória ao Senhor. Amém. Você que trouxe o seu dízimo, trouxe também a sua oferta, você que tem espécie, vai entregar aqui o envelope, prepare aí. Você que também já dizimou, já ofertou, já fez um pix, ou vai ofertar, levante suas mãos para os céus, né? Quero te abençoar nessa manhã. Não haveria nem necessidade desta oração, porque é cumprimento de ordenança seguida de promessa. Mas nós sabemos que nunca é demais nós agradecermos a Deus e recebermos uma oração do altar, né? Na verdade, a oração do altar, ela tem diferença na nossa vida, se você crê, não é verdade? A gente vem para a casa do Senhor, mas a gente tem que vir com expectativas, né? Ah, pastor, quais são as expectativas? As melhores, porque da casa do Senhor, o Senhor ordena a sua bênção, né? Foi assim desde que Deus chamou Abraão, os primeiros patriarcas da igreja. Ele chamou, deu uma ordem e instruiu com a bênção. Amém, gente? Vamos lá? Ele chamou, deu uma ordem e instruiu com a bênção. Assim é a nossa vida. Ele nos chamou. Você andava errante, você andava como pecador, então Ele te chamou.
Aí Ele chamou você, Ele te deu uma ordem para servi-lo e Ele vai ordenar a bênção. Amém, gente? Então nós vamos crer na prosperidade do Senhor para as nossas vidas, para esta casa, para esta igreja, e vamos ministrá-la sobre a sua vida. Você que dizima, oferta nessa casa, receba a oração do altar nessa manhã. Pai querido e amado, nós abençoamos, ó Pai, aquele que o Senhor levantou como coluna de sustentação desta obra, desta casa. Deus, olhe daí dos céus, ó Pai, aonde eles colocarem as mãos, haja prosperidade dos céus, ó Pai. Que todos se admirem, porque o cuidado das nossas vidas não está nas coisas desse mundo. Fazemos a nossa parte, mas confiamos nos céus, confiamos na palavra que veio dos céus, e por isso caminhamos. Não caminhamos por vistas, não caminhamos por sentimentos, não caminhamos por aquilo que pessoas falam, mas caminhamos pela fé na tua palavra, no verbo vivo que desceu dos céus e abençoou o seu povo. Então nós, agora diante de ti, Senhor, agradecemos porque o Senhor fez desta casa, desta igreja, deste ministério, um ministério abençoado e próspero. Se temos vivido bênçãos, é porque o Senhor tem ordenado a tua bênção dos céus. Então nós pedimos mais uma vez nesta manhã, ordene uma bênção especial sobre o dizimista, sobre o ofertante dessa casa, ó Pai, para que eles possam continuar prosperando, abençoando esta casa, este lugar, e que as portas estejam abertas, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E se você crê nisso, diz amém. Muito bem, se você tem o seu dízimo em espécie, a sua oferta aí está, vem aqui à frente, colocar aqui no gasofilácio no nome de Jesus. Que Deus continue abençoando você, sua casa, sua família, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém. Nós vamos também nesse momento orar pelas crianças. Davi, hoje vai dar certo? Vai? Vamos ver. Vamos orar, né, Davi? Amém, glória a Deus. Estenda as mãos para cá, igreja. Vamos abençoar a vida dos nossos filhos, das nossas crianças e os professores que estarão com eles agora nessa manhã. Pai querido, Pai amado, estamos diante de Ti, Senhor, como Tua noiva, como Tua igreja. Abençoamos nossos filhos, nossas crianças e também os professores, ó Pai. Que o Senhor dê graça, sabedoria a eles, para instruí-los da forma e da maneira que eles entendam a Ti e a Tua palavra, Senhor. Oramos, ó Deus, pedindo a cobertura do Teu sangue e a proteção dos Teus poderosos anjos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pode seguir o pastor Anderson, esse homem simpático, de cabelo grisalhos, elegante. Maravilha, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Será que ela já vai? Deixar vai, né? Tá nem aí não. Aleluia. Vamos orar também pelo aniversário da Márcia Lopes e do Josimar. Se tiver mais alguém, por favor, vem aqui à frente. Quer receber oração? Vai fazer aniversário essa semana? Já fez. Vamos receber a oração dos irmãos e da igreja aqui. Você está fazendo aniversário? Amanhã? Você está de brincadeira? Eu ia fazer até uma propaganda, mas esse menino já é comprometido, né, Márcia? Não dá mais. 10 de casamento, que chique. Maravilha, olha, parece que foi ontem, lá em Tupã, né? Maravilha, glória a Deus, né? Eu ia fazer uma propaganda no Natan, não pode, né? Porque esse moreno de olhos verdes aí já tem dono, né? Tá tudo certo. Já faço a propaganda dele. Se você quiser ajudar o Natan a casar, você compra um bombom aí no final do culto. Você vai vender bombom? Tem bombom? Tem bombom, se ajudar. Ajude o cara a casar, ele não sabe o que está fazendo. A gente também não sabia. Caímos nessa. Eu sempre falo, eu conto ou você conta? Mas aí ninguém contou para mim na minha vez também, né? Brincadeira, casamento é uma bênção, né? E Natan vai casar bem, vai ser abençoado em nome de Jesus. Vai trazer muitos netinhos para o Negrão e para a Josi. Alguns netinhos, não precisa ter muitos também, né? Não, e 4 é muito, hoje em dia é muito. Mas glória a Deus, né? Estenda as mãos aqui, vamos abençoar os nossos irmãos nessa manhã. Pai querido, Pai amado, eu imponho minhas mãos sobre os teus servos, sobre os teus filhos que completam um aniversário de casamento, um aniversário
da passagem natalícia do ano do nascimento, e os abençoo nessa manhã juntamente com a tua congregação, tua noiva, nessa manhã, pedindo que o Senhor alargue os caminhos, que o Senhor abençoe onde eles colocarem as suas mãos, onde seus pés alcançarem a bênção do Senhor, siga com eles, ó Pai, tudo que eles, ó Deus, se propuserem a fazer, ó Deus, no teu nome, seja ampliado, seja próspero sobre a face dessa terra, e que eles completem seus aniversários, ó Pai, na tua casa, no meio do teu povo, abençoados, ó Pai, assim é a minha oração, súplica no nome de Jesus, e a igreja que crê, diga amém, amém. Deus abençoe, gente, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Parabéns. Gente, a Marcinha vai embora, vocês não sabem, né, irmãos? Mas eu vou falar aqui, parabéns. Marcinha, quando você vai embora mesmo, Marcinha? 17 de outubro, a Marcinha está indo para Portugal, vai enviada, missionária, né? Amém. É que a filha dela, a Márcia tem uma filha única, né? E ela mora em Portugal, está estabelecida lá há 25 anos, não vai voltar mais. Então agora a Márcia, ela está mais experiente, velha nunca, né, Márcia? Não. Então a filha dela vai cuidar dela, né? Um pouco mais próxima, tá certo. Também, um cuida do outro, né? Mas vai voltar pelo menos uma vez por ano? Não sabe. Talvez. Vai dar certo. Com a saúde que você tem, você vai voltar uma vez por ano para ver a gente. Amém? Se você lembrar, você ora pela Marcinha, porque a Márcia está sendo enviada, né? A Márcia está comigo há muitos anos, né? E ela é uma pessoa que deixou aqui um histórico maravilhoso, né? De serva do Senhor. Serviu ao Senhor por muito tempo como diaconisa, serve até hoje, né? 24 anos? Já pensou? É uma vida, né? E também não fez só isso, né, na casa do Senhor, né? Ela fez tantas coisas, é uma referência nesta casa, e tenho certeza que lá em Portugal ela vai ser a mesma referência e também vai ajudar pessoas ali. Esse é o cristão, né? Onde vai, abençoa o lugar. Amém, gente? Bom, eu não sou pregador nessa manhã, eu pedi para a pastora Josi pregar nessa manhã, então eu queria chamá-la aqui. Ela veio toda elegante, não trouxe, cadê o Negrão? O Negrão não veio para prestigiar. Não, o Negrão está construindo a casa dele, né? Eles estão construindo a casa, então o Negrão de domingo, além de trabalhar durante a semana, trabalha na casa. E eu tenho certeza que vai ser bênção nessa manhã, amém, gente? Então estenda as mãos aqui para a pastora Josi, para que a bênção do Senhor transborde na vida dela e alcance as nossas vidas nessa manhã, amém? Pai querido e amado, nós abençoamos tua serva, tua filha, e pedimos no nome de Jesus, que o Senhor abençoe tua serva, tua filha, pastora Josi, para que ela traga uma mensagem do coração do Senhor, para que o Senhor também fale conosco, ó Deus. Nós estamos aqui com o coração aberto para receber o novo do Senhor nessa manhã, é minha oração e súplica, e você que concorda, diga amém, aplauda Jesus aí. Glória a Deus. Bom dia. Ai, glória a Deus, graça e a paz. Vai estar todo mundo carinha de sono. Eu estava olhando aqui, né, a hora que eu entrei, falei assim, eu vi o pastor Fábio, aí a Suelen e a Beli também, né, já olhei e falei assim, nossa, tá todo mundo na marcha para Jesus ontem, tudo acordadinho cedo hoje, mas glória a Deus. Amém? É bom, né, estar na casa do Senhor, é bom louvar, bendizer o nome dEle, e com certeza a nossa melhor escolha é estar aqui, começar a nossa semana engrandecendo e louvando aquele que tem nos amparado, que tem nos sustentado. Então isso é maravilhoso. E hoje, feriado de domingo, aí todo mundo, feriado de domingo, podia ter amanhã, né, segunda-feira. Oh, glória a Deus. Mas um feriado, e nós sabemos, né, e tenho notado o quanto tem sido importante, tem falado sobre a busca do Senhor na nação, né? E os tempos de hoje, as pessoas clamando, né? Clamando para que Deus nos dê uma resposta, nos dê um direcionamento referente a tudo que nós estamos vivendo no dia de hoje. E aí o Espírito Santo pediu para mim ler Abacuque. Então, quero que você abra a sua Bíblia em Abacuque 2. Abacuque 2, a gente vai ler o versículo 2
pessoa está sofrendo. O óculos põe do lado. Já cheguei na idade que precisa do óculos, não vai. Ai, Senhor. Mas glória a Deus por isso. E quando eu li Abacuque, eu falei, meu Deus, né? Tipo, meu Deus, não precisa falar muita coisa. A palavra é muito específica. Amém? Abacuque 2, no versículo 2 diz assim: Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. O 4, veja o ímpio, está envaidecido e os seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fé. Amém? Mas o justo viverá por sua fé. Eu vou ler rapidinho Filipenses 2:15. Fala assim: para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como luz. Algumas versões está estrela, astro no mundo. E quando a gente fala de Abacuque, e você for ver o contexto de que Abacuque vivia, ele era um profeta, e Abacuque ele olhou naquele momento para a nação, e viu que quem governava a nação era injusto, vivia em perversidade, eram pessoas más. E vivia numa idolatria crescente, violência nas ruas, corrupção na liderança, na justiça. E o povo de Deus estava se afastando dos princípios da lei. Existia ali uma crise no profeta. O profeta, ele olhava a situação de tudo que ele via naquele momento, de tudo que acontecia. E ele começou então, ele foi até Deus e começou a questionar o Senhor. Mas Senhor, até quando, né? Até quando? Até o versículo 1 e 2 de Abacuque. Eu estou querendo ficar sem óculos, mas não vai dar. Ele até diz, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência, e não salvarás. E a gente vê que no dia de hoje, isso está acontecendo. Você vê que todos nós estamos vivendo momentos de incerteza. E quando eu falo incerteza, às vezes você fala assim, mas está tudo bem na minha vida, mas é engraçado que mesmo para aquele que tem 10 reais no bolso, ou não tem nada, ou que tem 1 milhão, você concorda que nós estamos vivendo momentos de incerteza? Está todo mundo falando, nossa, e agora? O que vai acontecer? Mas, meu Deus, né? Tanto que a gente vê que cresceu-se no meio do povo, tanto evangélico, ou mesmo aqueles que não são, um clamor, uma busca de algo novo, de uma transformação, de que Deus venha abrir a visão das pessoas, que venha abrir a visão da sociedade, para que a gente possa viver num contexto melhor. Então a gente vive nesse mesmo momento que Abacuque vivia, de insegurança, de questionamento, de preocupação. E se a gente for colocar isso na nossa vida, isso está em todas as áreas. Eu brinquei agora, né, o Natan vai casar, e eu brinquei, né, 4 netos, né, eu falei brincando, porque realmente hoje nós temos medo de ter filhos, nós temos medo de colocar filhos na face da terra, filho é bênção, herança do Senhor, mas nós temos medo, e não é um questionamento ruim, é uma preocupação real, porque a gente olha e fala, mas é meu filho, eu o amo tanto. Será que nesse mundo em que as pessoas são perversas, será que nesse mundo que tudo está indo contra aquilo que o Senhor fala, né? As pessoas não querem, o amor de muitos esfriou. A gente fala, será que realmente eu quero colocar uma criança nessa face da terra? Esse questionamento é real.
Para nós que já temos filhos, nós estamos preocupados. Mas, Senhor, e aí? É a educação, é a criação, é dar algo, é querer deixá-los na presença do Senhor. Como está difícil nos manter na presença do Senhor. E Abacuque, ele questiona isso, ele fala: Senhor, até quando nós clamamos, nós precisamos que o Senhor faça alguma coisa? E a resposta de Deus, né? Eu falo, meu Deus, Deus é engraçado. Porque a resposta de Deus nunca é aquilo que o nosso coração deseja. Quando você pedir algo para o Senhor, e a resposta for algo que amassageia o seu ego, ou então de alguma forma te deixa confortável, desconfia. Porque os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. E Ele vai além, Ele não enxerga o amanhã. Ele enxerga anos lá para frente. É igual a história de José, né? Que todo mundo fala. Em casa a gente estava comentando sobre isso. Sobre a história de José. E aí o Davi falou assim: ai, nossa, eu fico vendo a história de José, eu fico questionando. O que foi abrir a boca, ficar contando que, né, que ele já era o queridinho. Ele é o filho querido. Então, os irmãos dele já tinham ciúmes dele. Com certeza, dentro da família ali já havia alguma discussão, né? Tipo, nossa, é o queridinho do papai. Ai, para ele tem, para nós não tem. E os irmãos dele já olhava ele meio torto e falou: nossa, ele vai lá e conta o sonho. E depois acontece tudo aquilo com a história. E é um aprendizado também. E às vezes nem só sobre o que falar, né? Sobre a história toda. Tem um contexto muito bonito no final. Mas a trajetória não é bonita. A cruz é algo maravilhoso. A graça é algo maravilhoso. Mas a trajetória da cruz não é. É dor. É um caminho difícil, né? E então a gente vê que seria bom se o Senhor viesse hoje e falasse: olha, você está passando dificuldade? O que é financeiro? Mas daqui 10 anos você nem imagina. Você vai estar indo fazendo uma viagem espetacular e tal. Nossa, né? Falar, então tá bom. Aí amanhã vem a prova, o que a gente faz? Daqui 10 anos eu vou estar em Dubai. Então tá tudo bem, bora lá. Mas não é assim que acontece. Deus tem sua maneira de trabalhar. E a resposta de Deus, né? Deus diz que vai levantar. Ó, a resposta de Deus para Abacuque, ele clamando por socorro. Aí Deus diz que vai levantar os caldeus babilônicos para trazer juízo sobre Judá. Os caldeus babilônicos do reinado Nabucodonosor, fala alguma coisa para você? Um povo idólatra, um povo maldoso, né, cruel, que não temia o Senhor. Era um povo totalmente contrário à palavra de Deus. Eram homens que sacrificavam, homens, né, profetas, que matavam pessoas. Era um povo perverso. E Deus fala assim: eu vou levantar os caldeus para trazer juízo. Aí você vai falar: meu Deus, nós pedimos por misericórdia, né, Abacuque? Tipo, Senhor, nós estamos pedindo por misericórdia. O Senhor fala que vai levantar os caldeus. E ele fala: como assim, né? O Senhor vai usar uma nação perversa para castigar o seu povo. Então ele clama por algo e a resposta do Senhor é: não, eu vou levantar uma nação que virá sobre vocês em juízo. E é engraçado que se você for ler a história inteira, você vai falar: nossa, é Abacuque ou é o tempos de hoje? É a época de Abacuque mesmo ou o Senhor está falando conosco nos tempos de hoje? Você já notou como nós estamos hoje? Nós somos governados por uma geração perversa. Eu falo geral, queridos, geral, que traz uma instabilidade para nós como filhos de Deus.
E eu falo assim que a palavra, né, hoje se clama por avivamento, se clama por transformação, nós clamamos por uma novidade de vida, nós clamamos para que Deus se torne Deus da nossa nação. E a gente vê que está crescente a perseguição sobre a igreja. Está crescente a perseguição daqueles que dizem não. E quando a gente lê Filipenses fala, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham. Na qual vocês brilham. Então a gente poderia falar assim, o Senhor poderia falar assim, vai melhorar. Eu poderia falar, vai melhorar. Os dias vão ser melhores. Os dias serão perfeitos. Mas não é a realidade. O Senhor nos chama para ser essa geração, filhos de Deus, que nós estamos dentro de uma geração perversa, mas que nessa geração perversa e depravada, nós levamos a luz de Cristo, nós levamos aquilo que o mundo tem sede. E é difícil, sabe por quê? É mais difícil, eu falo assim, que numa sociedade aonde corrupção é normal, roubo é normal, prostituição é normal, adultério é normal, fornicação é normal, então tudo é normal, está tudo bem. Passar perna um no outro é normal. Tudo tem um porquê, uma explicação. Ser bom no meio do perverso é difícil. Mas quando fala isso, que nós somos essa geração, que podemos fazer a diferença, dentro do contexto que nós vivemos, o Senhor nos chama por uma responsabilidade. Aí você pode falar assim, nossa, pastora Josi, eu vim aqui ouvir algo assim que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai abençoar. Eu falo, o Senhor vai. Sabe por quê? Se você, dentro de uma geração perversa, dentro de uma geração totalmente contrária àquilo que o Senhor fala, você dizer não para o mundo, vai ser assim. Vai existir uma situação, vai existir algo de incerteza, mas você e a sua casa não vai viver essa incerteza. Porque você não vive pelo aquilo que você vê, você vive pela fé no Senhor que nos sustenta. Então, no mundo de hoje, que é difícil criar filhos, na sua casa não vai ser. Por quê? Porque quem vai tomar conta é o Espírito Santo de Deus. Quem vai guiar a sua casa é o Espírito Santo de Deus. Quem vai guiar a sua vida, a sua família é o Espírito Santo de Deus. Então, por mais que nós temos incertezas, por mais que temos preocupações, mas quando nós levantamos as nossas mãos, acreditamos no Deus que nós servirmos, nesse meio, nesse contexto que está acontecendo, nós seremos luz. Nós seremos diferente. E é muito difícil você dizer não quando tudo é bom. Não sei se vocês já viram um videozinho na internet que entra pessoas dentro do elevador. Então tem 2 atores, claro, aí o cara fala, você tem que dançar. Aí a pessoa começa a dançar. Aí o outro entra, você tem que dançar. Aí a pessoa começa a dançar também. E o cara tá lá, ele não tem nada a ver com a história, mas ele tá lá parado. Mas de repente, é tanta gente dançando que o outro cara olha para ele, você tem que dançar também. Ele nem sabe o que está acontecendo, ele começa a dançar do nada. E isso acontece nos dias de hoje. Às vezes a gente está fazendo coisas e a gente nem sabe o porquê. A gente está indo na manada, né?
está indo, eu vou também. Ah, está todo mundo fazendo, eu vou. Não é assim? Em certas coisas isso é natural. A gente vê assim, ó, sai um tipo de roupa, vamos lá. Se a gente for olhar há tempos atrás, quando é que uma mulher usava um terninho? Não tinha. Não existia isso. Agora existe. Certas coisas mudam, na vida é normal. Só que nós, como filhos de Deus, a gente tem que vigiar. Porque às vezes o mundo está naquela agitação, indo, e nós, quando vê, já entrou na fila e está indo para o mesmo lado, está indo para a mesma direção, esquecendo que Deus é fiel, que o nosso Deus tem o melhor. E lembrando que a resposta de Deus para nós nem sempre é aquilo que agrada o nosso coração. E o mais difícil é dizer não. É sempre assim. A gente fala assim, né? Em terapia, fala assim, quer arrumar a mente primeiramente em alguns aspectos, aprenda a dizer não. Fala, opa, aprenda a dizer não. O não é fantástico, mas aí é que coisa, né? Era para ser fácil. Ah, não quero, não vou. Para mim agora não dá. Não, é 20 pessoas falando, olha, vai tudo naquele lugar. Eu falo, não, estou confortável aqui, tá bom para mim. Mas não, a gente quer agradar os outros. A gente quer agradar as pessoas, esquecendo no Deus que nós servimos. Eu sempre falo que a vida com Cristo é mais ou menos assim. Alguém aqui já foi no metrô em São Paulo, horário de pico? Cara, é fantástico aquilo, né? Eu não vou todo dia, então para mim é fantástico. Quem está todo dia, imagino que seja uma tortura. Mas para mim, que não estou lá todo dia, eu acho fantástico aquilo. Por quê? Primeiro, né, que é um negócio que você fica mais ou menos assim, você fala, mas nossa, tem um buraco aqui, mas o povo fica lá, né, paradinho. Aí eu só ficava assim, meu Deus, esse é um negócio, pega a gente, mas tudo bem, tem uma faixa lá amarela. Mas é engraçado, é uma multidão atrás de você. Aí só vai aumentando, aí dá o horário, aí vai aumentando. Quando vem, parou, metrô. O metrô parou, a porta abriu, você não precisa fazer nada. Por Deus, você fica assim, ó. Você só vai. Aí eu falava, meu Deus. A primeira vez que eu fui, aí eu estava com a Cláudia, que trabalhei com ela faz muitos anos. Aí eu falava assim, eu faço o quê? Ela falou, não faz nada, você só vai ver. Te manda para dentro, não precisa nem andar, só vai. Porque a multidão é muita gente. Então eu falo assim, vida com Deus é igual essa entrada do metrô. Vai ter uma multidão te empurrando, só que você vai ter que virar e ao contrário. E é muito difícil, Eu falo assim que o homem, ele começa a cair quando ele acha que é bom. O ser humano, a queda do homem começa quando ele fala assim, eu sou bom. Ah, para mim é fácil. Então aí você fala, eita, falou que é fácil, falou que é bom. Vai dar ruim. Porque a gente não vive da força do nosso braço. E a gente tem que ter esse entendimento de olhar para nós mesmos e falar, não, Senhor, eu tenho dificuldade sim. Senhor, eu não sou bom o suficiente, mas eu sei que o seu Espírito Santo me aperfeiçoa. Porque, gente, não adianta falar que é fácil. Tem uma multidão indo para uma direção e eu vou ter que ir para outra. Quando todo mundo faz, eu vou falar, não, eu não vou fazer, eu não posso. É muito difícil. Porque somos seres humanos, né? Temos as nossas carências, temos as nossas necessidades, não é assim? E isso não tem como arrancar. É uma luta diária. Então a gente vê que quando Deus ele responde ali a Abacuque, ele fala, vou mandar ali para você, então, os caldeus, né? E é engraçado. Deixa eu pegar aqui. Mas ele fala também para Abacuque, né, que tudo vai se cumprir no tempo certo, né? Ele fala, eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Porque se você ler Abacuque é muito rápido, só tem 3 capítulos.
Só tem 3 capítulos, o Abacuque. Você vai ver que no primeiro capítulo ele reclama. Então ele vai falar com Deus e começa a reclamar. Senhor, como assim? Por que isso está acontecendo? Ai, Senhor, o Senhor não vai fazer nada. Ai, Senhor, o Senhor está paralisado. Ele começa a falar. Então ele só reclama. Aí no capítulo 2, você vai ver que Deus já fala com ele, né? Que não é do jeito que ele quer. Aí ele aprende a esperar e confiar no Senhor. A importância da gente entender o processo. A importância da gente entender o contexto que a gente está vivendo. E não se desesperar. Porque por mais que tudo que estava acontecendo, ele foi e reclamou, Deus foi e falou com ele. A importância da gente falar com Deus também, mesmo na reclamação, não é assim? Porque às vezes a gente está indignado, a gente conversa com todo mundo, mas a gente não dobra o joelho para falar com o Senhor. Senhor, o que o Senhor tem? O que o Senhor tem para mim nessa geração? O que o Senhor tem para mim nesse momento? Meu marido é mais patriota que eu. Eu falo a verdade, o terninho amarelo nem foi... Nossa, não foi intencional, não foi mesmo. Mas, e ele é muito mais. Eu falo assim, meu Deus do céu, ele sabe de tudo, do nome de todo mundo, tudo que está acontecendo no país, tudo que está acontecendo, ele participa, assim, sabe os nomes, né? E, então, assim, a gente olhando esse contexto todo, às vezes eu falo para ele, né? Falo, amor, você já notou? Se você for ler a Bíblia em Apocalipse, tá tudo certo. Você fala, nossa, Josi, que triste. Mas tá. A palavra de Deus não fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. E olha que nós não chegamos nem no anticristo ainda, né, pastor? Então, tudo que a gente está vivendo hoje são coisas que está aqui, ó, está aqui na palavra, ó, está tudo aqui escrito. Então, às vezes, na nossa vida, no nosso contexto de vida, a gente se desespera. Por quê? Porque a gente não escuta a voz de Deus, porque a gente não procura escutar a voz do Senhor. Porque há esperança. Isso é fantástico. Há esperança. Jesus, ele veio, morreu na cruz e disse, eu vou voltar. E a nossa vida como cristão é o quê? É a esperança da glória em Cristo Jesus. Então não importa o contexto do mundo, não importa o contexto da nossa cidade, não importa o contexto do nosso país. Como você vê Deus na sua vida, é isso que importa. Quem é Deus para você? Porque você sabia que Deus, ele é único. Mas você sabia que Deus também, ele é aquilo que você pensa e aquilo que representa para você. Como você pensa, como você crê. Da maneira que você crê, de que maneira você crê em Deus. Deus não é o Deus que abriu o mar vermelho? Isso não é impressionante, gente? Fala assim, nossa, abriu o mar vermelho. E a gente escuta tanto sobre isso que parece normal, né? Ah, Moisés foi lá, orou, o mar abriu. Ah, legal. Isso é extraordinário. Isso é maravilhoso. E às vezes a gente está numa vida esquecendo que o contexto de Deus é o sobrenatural. É o extraordinário. Esse é o contexto de Deus. Então, às vezes, estamos na nossa vida, talvez como Abacuque, só questionando o que está acontecendo, só preocupado com o que está acontecendo, mas nós esquecemos do Deus que nós servimos. E que, às vezes, a resposta de Deus para nós seja o que está acontecendo agora. Já notou? Aperta-se as coisas e o que a gente faz? A gente vai orar mais, a gente clama mais, a gente busca mais, a gente se desespera, Senhor, faz alguma coisa. E é engraçado que Jesus, quando orou, ele orou para o Pai e falou assim, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. E é muito forte isso. O que o Senhor, às vezes você pergunta, o que o Senhor está querendo nos ensinar com tudo o que está acontecendo hoje? O que o Senhor quer ensinar para mim e para você?
Será que ele não está querendo ensinar para nós dependência? Que no mundo que casamento não dá certo, o seu dá, porque você é fiel a Deus. No mundo que a gente se preocupa em ter filhos, você vai ter filhos, vão ser uma bênção, porque você é fiel a Deus. Que no mundo onde empresas estão falindo, tudo está indo, mas a sua empresa não vai falir, as suas coisas não vão falir, porque você confia no Senhor. No mundo que estamos desesperados mentalmente. Hoje em dia, as doenças é da mente. Porque a gente está acelerado, a gente é automático, a gente é imediatista. No mundo que há depressão, no mundo que está todo mundo buscando algo, pertencimento, né? Fala, meu Deus, o tal do pertencimento, todos nós queremos pertencer a alguma coisa. Então, mas será que a gente já falou assim, Senhor, eu quero pertencer a Ti? Estar debaixo da Tua graça, estar debaixo do Teu amor, estar na Tua presença, buscar o Senhor em plenitude. E talvez dentro do seu contexto que você está vivendo, você fala assim, meu Deus, mas está tudo de ponta cabeça. Mas se olhar para o céu e falar, a minha fé, a minha esperança está em Deus. Agora pode estar tudo bagunçado, mas eu creio que no tempo certo, o meu Deus virá. O meu Deus virá e vai mudar essa situação. Porque é isso que acontece. Então, o Abacuque, ele fica lá, ele fala, mas... Depois, na hora que Deus fala com ele, ele aprende a esperar e confiar. E é engraçado que ele termina louvando ao Senhor, que é um versículo muito conhecido. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, a gente vê que a fé, o crer no Senhor, não está ligado nas circunstâncias boas, não é assim? Eu tinha um pastor no meu anterior, e ele falava lá em Porto Ferreira, ele falava assim, ó, você orar a Deus quando a geladeira está cheia de Danone, você louvar a Deus quando tudo está bem, é muito fácil. E quando as circunstâncias estão adversas? E aqui, gente, não é sobre Danone. Não é sobre Danone, não é sobre dinheiro. Sabe por quê? Eu vou falar algo. Dinheiro, hoje a gente tem, amanhã não tem. Hoje a gente tem pouco, amanhã tem mais. Tem época que você vive no vermelho, aí depois você se organiza e fica bem de novo. A gente fala que é essa roda. E é para todos, tá? É para todos. A gente está no meio de uma comunidade. É para todos. O apóstolo Demir sempre fala assim, nossa, tá lá na igreja, teve dia que teve que contar as moedas, teve dia que não precisou contar as moedas. Talvez agora não está contando as moedas, mas talvez daqui a um ano tenha que contar as moedas em algum momento. Circunstância. E aí? Será que o nosso coração está voltado às circunstâncias da vida ou nosso coração está voltado no Senhor? Porque se somos cristãos, cremos em Cristo, cremos que Jesus Ele vai voltar a buscar a sua igreja, porque esse é o sentido. Então, quando as circunstâncias parecem desesperadoras, quando as circunstâncias não estão dentro daquilo que nós achamos o ideal, o que a gente faz? A gente se desespera? A gente se prostra? A gente se entrega? Não. A gente olha para a palavra, a gente olha para o Espírito Santo de Deus, a gente clama ao Senhor e fala, Deus, o que o Senhor quer comigo nesse tempo? O que o Senhor tem para mim nesse tempo? O que o Senhor quer que eu aprenda nesse tempo? Mas às vezes a gente faz o quê? A gente está lá igual a Abacuque, só reclamando, e a resposta às vezes vai ser dura. Eu acredito que mais a gente reclama, mais dura será a resposta. Mas era um aprendizado para o povo. Falar, tá bom, então tá todo mundo ali, perverso, uma geração, mas também quem se dizia filho de Deus estava se contaminando com isso. Ele falou, então beleza, eu vou mandar os caldeus, eles vão lá. E aí vocês vão ser escravos, talvez aí
vocês clamem mais ao Senhor. As pessoas falam que às vezes eu tenho uma visão meio dura, né? Fala assim, mas vai piorar, né? Fala assim, vai piorar. Tá. Se nós não aprendermos a clamar ao Senhor no tempo da bonança, vai vir o tempo da escassez. Então não espera vir o tempo da escassez. E outra, o mundo ele precisa, o mundo clama por aqueles que realmente vivem com o Senhor em totalidade. As pessoas precisam ver isso. E essa responsabilidade que vem dentro de nós, a gente fala tanto da nação, fala assim, quer salvar uma nação? Salve a si mesmo primeiro. Vê como é que você está. Se pegar um soldado ferido e jogar lá na primeira fileira, você acha que vai acontecer com ele? Esse é o primeiro a morrer. Então, às vezes, nós esquecemos que o contexto que nós vivemos hoje, de uma nação, a nação ela vai continuar sendo do Senhor. Porque não importa quem governa. Já notou? A gente fica preocupado quem governa. Não importa quem governa. Importa se Deus está no controle de todas as coisas. Você crê que Deus está no controle de todas as coisas? Então, se Deus está no controle de todas as coisas, a resposta virá. Talvez não é no nosso tempo, mas a resposta de Deus virá. Então, é tempo de nós olharmos e falar assim, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu olhe, todos estão fazendo algo errado, eu não. Eu confio no Deus que eu sirvo. Eu confio no que está aqui escrito nessa palavra que Ele deixou para mim. Então, eu direi não, não importa. Dentro da minha casa eu direi não para o mundo. No meu trabalho eu direi não para o mundo. Em todos os contextos da minha vida eu direi não para o mundo. Não é fácil, não é. Não é fácil. Eu falo que a vida já começa difícil, porque parto é difícil. A vida começa difícil. E às vezes para você vai ser mais fácil você compreender isso. Que na vida há dificuldades. Mas nós servimos um Deus que tudo pode. Um Deus que tem o poder de transformação. Ontem, estava na casa de uns amigos. Como Deus é maravilhoso. A gente começou a contar da vida, é gostoso, né? Reunir com os amigos, falar da vida, e falar da infância, falar histórias mesmo de vida, alguns falando alguma coisa. E é engraçado que eu lembrei que esses tempos atrás eu sentei com meus filhos adultos para falar sobre a minha infância, coisa que nunca tinha acontecido. A gente comenta alguma coisa ou outra, mas falar abertamente não, e agora eles têm outro entendimento, né? São mais maduros, então tem outro entendimento. E é engraçado que eu acredito que cada um que está sentado aqui, se você começar a olhar para a tua vida há anos atrás, você vai falar, opa, eu melhorei. Quando eu aceitei Jesus, eu melhorei. Por mais que talvez a condição que você viva agora não esteja da maneira que você fala, é meu auge. Mas ainda você vai falar assim, muita coisa melhorou. Então a gente vê como a misericórdia de Deus, como o amor dele é algo muito maravilhoso, gente, específico assim. Porque quando você olha no contexto da tua vida, você fala, meu Deus, não era para dar em nada mesmo, não, hein? Não era para dar em nada mesmo. Mas o Senhor sustenta, Ele muda, Ele transforma a história. E nós temos que crer nisso, você tem que crer nisso. Que Deus, Ele tem esse poder de transformação. Por quê? Porque senão a gente vive um vazio. Não é isso? Hoje em dia as pessoas sofrem de um vazio existencial, né? Porque nunca está bom. Eu vivo hoje e não está bom. Aí se eu tenho algo não está bom. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E aí vai. E às vezes o Senhor só quer que nós vivamos o ordinário. Tem aquela vida tranquila no ordinário.
Eu sempre falo assim, nem todos vão ser milionários, nem todos vão ser bilionários, nem todos vão ser ricos. E riqueza é relativa, né? O que é riqueza? É relativo. A riqueza é muito relativa. Porque há muitos palácios com tristeza. E há muitos barracos com alegria. E eu falava disso, que minha mãe, ela é uma mulher muito limpa. Até exageradamente, mas ela era muito limpinha. Então, eu estou com 42 anos, eu morei na minha infância em casa de pau a pique. A historinha é triste. A historinha é triste. Eu morei. E é engraçado que quando eu não lembro de tristeza. Isso que eu, né? Olha que coisa. Fala assim, nossa, Jô, você morou em casa. Eu não sou, né? Estou nova ainda, né? Estou no meio como se diz, no meio, quarentona. Mas assim, não é lá atrás. Faz pouco tempo. Eu morei em casa de pau a pique, chão batido. E quando eu lembro, não lembro de nada com tristeza. Era uma pobreza, gente, mas eu não lembro. Não, tipo assim, não tem algo que fala, Josi, tristeza. Não. Porque eu tinha minhas irmãs, a gente brincava pra caramba, varreu o chão com vassoura de mato, que eu acho que o povo de hoje nem sabe o que é isso. Meu Deus, né? Aí eu falei, nossa, não lembro, tinha um riozinho, né? Morava no meio do mato, tinha um riozinho para nós brincar, era uma delícia, quase morri afogada no rio, mas tá tudo bem. Aí, então eu falo assim, você tá vendo? A riqueza não está em cima de coisas. A riqueza está aqui, dentro aqui, ó, da mente. Quando você vai dormir, travesseirinho, obrigado, Jesus, pelo dia, vou dormir em paz. A riqueza que nós podemos ter hoje é paz. A paz que excede todo entendimento, excede todo entendimento humano. É isso que o Senhor quer de nós. Num tempo de uma geração perversa, nós como filhos do Senhor, nós estamos o quê? Em paz com Deus. Por quê? As pessoas vão olhar e falar, mas como eles conseguem? Como pode ser? Por quê? Aí você vai virar e falar, não é de mim. É do Espírito Santo de Deus. É Ele que me sustenta. É Ele que me mantém em pé. E eu digo que eu gosto muito de vir no culto de sexta-feira à noite. Se você não vem, venha. É o culto para orar. Então, assim, é maravilhoso. E eu sempre venho, sento aqui na frente, dobro meu joelho, oro e não tenho horário para levantar. Eu gosto desse momento mesmo. Eu, o Senhor e a igreja, ela causa uma manifestação mesmo da glória. É diferente, você está em comunhão com os irmãos. Não que você não deva orar na sua casa. Não precisa nem falar, né, gente? Orar na sua casa deveria ser uma naturalidade. Então, na sexta-feira eu gosto porque eu venho orar e aí, nossa, só Jesus, não põe nem maquiagem, porque eu choro, é minha maneira. Eu choro bastante, eu falo com Deus e eu gosto disso. Para mim, esse momento de presença é importante. Porque eu falo assim, gente, a gente aprende aqui na nossa igreja sobre a segunda-feira, né? Para ficar meio que desligado na cabeça. Porque a segunda-feira, para muita gente, é motivo de ansiedade. Quando trabalho, que eu falo assim, é sábado e domingo, é daquela aliviada. Porque você não tem que pensar nos boletos, não tem que pensar nas coisas que tem que acontecer. As atividades já... Aí você fala, nossa, segunda. Aí começa a agenda, tudo de novo. Mas eu acho interessante quando o apóstolo Ademir fala, olha, é melhor segunda-feira. Então, se você colocar na tua mente, isso vai acontecer. Se você colocar na tua mente, isso vai acontecer. Aí para de ser a segunda-feira pavorosa. Não, vamos começar a semana trabalhando, glória a Deus por isso. Então, eu falo assim, que esse contexto da presença do Senhor, quando você está na presença, ensina o quanto somos assim frágeis. O quanto precisamos do Senhor para superar a nossa vida, para superar as questões das nossas vidas, dificuldades. Porque se não for o Senhor nos sustentar, nós não conseguimos. Dentro de uma geração que você fala uma coisa e fala totalmente ao contrário,
Eu era de uma época que eu comecei a ir na igreja, que ser cristão era feio. Você era motivo de chacota, zoava você, lá vai o crentinho, vai lá não sei o quê. Ainda tinha os usos e costume que matava nós, né? Lá vai ela que só usa saia, porque vai na escola de saia. Ai, Senhor. O povo não sabe de nada, essa geração. Sofria bullying na escola porque era crente. E existia isso. Agora não. Agora ser cristão é moda. Não é assim? Ser cristão agora é moda. Então fala, nossa, que bom. Será que é bom mesmo? Glória a Deus que pessoas estão sendo alcançadas, mas virou moda. Aí virou a multidão de novo. E aí, dentro de uma geração que às vezes olha o evangelho, desvirtua ele, as pessoas estão procurando algo que seja confortável, não é assim? Procura algo confortável, procura uma igreja que seja confortável para você. Eu sempre falo lá em casa que assim, o melhor ambiente que tem que viver é aquele ambiente que não é totalmente favorável para você. Melhor lugar para você viver é que não seja totalmente favorável. Sabe por quê? Coisa mais boa que tem, isso você pode viver em relacionamento. Relacionamento tem que ser favorável. Você tem amigos, aí você chega na casa daqueles amigos, você pode ficar à vontade, você tira o sapato, você senta no sofá de uma forma mais confortável, você pode falar, você pode dar risada, você pode conversar. Isso é bom ou não é? Mas viver sempre no favorável, você acha que te traz algum contexto? Porque a vida cristã não é favorável. Você viver o cristianismo nesse mundo não é favorável. Você viver a palavra de Deus não é favorável ao que acontece ao derredor. E como que a gente vai aprender? E hoje as pessoas buscam lugares que são favoráveis. Igreja tem um monte. Da maneira que você quiser. Esse dia nós comentava, né, de uma igreja bonita pra caramba. Muito linda. Não vou falar nome, porque eu acho chato. E que nem aqui, Sorocaba, estado de São Paulo, é outro estado, mas é lindo. Gente, é bonito lá. É mais ou menos assim. Você vai no culto, você vai no aplicativo para ver que cor de roupa que você vai. É bonito. Não fala assim, ai, José é feio. Não, estou curiosa. Se eu for lá na cidade, acho que eu vou lá conhecer. Porque é curiosidade. Mas tipo assim, é favorável. Você vai lá no aplicativo, que roupa que hoje? Ah, é essa paleta de cor, então eu vou usar. Ah, beleza. Aí depois tem outro evento. Ai, legal. Também. Aí de repente você vê, aí tem uma coisa que matou. Aí depois tem até um negócio da tatuagem que os meninos falaram para mim. Não estou falando nada sobre tatuagem. Estou falando que você vê que é um contexto favorável. Aí você pega o cristão que está cheio das suas, né, dentro dos seus sentimentos, precisando massagear seu ego, pertencer a algum lugar, em algo que seja bom e favorável para o coraçãozinho dele, acaba caindo nisso. É bonito? É. É legal de ver? É. Mas será que é o cristianismo? E a hora que na vida algo não for favorável, e aí? E vai acontecer. Vai acontecer. Acho que a maioria das pessoas que tem mais de 40 anos, se for pedir para contar a história, vai contar fases que foi boa pra caramba e vai contar fases que fala, olha, eu tive momento que eu quis desistir. Tive momento que eu queria parar. Se não tirar a própria vida. Porque a vida nos chama para dificuldades. Mas qual a diferença daqueles que crêem no Senhor? A diferença é o Espírito Santo, a diferença é a fé. E a gente vê que Abacuque, ele encontrou isso. Para aquele que reclamava, de repente ele está falando, opa, ainda que a figueira não floresça, tá bom, Senhor, ainda que não haja fruto, né? Todavia eu me alegrarei no Senhor. Então, nesse momento que estamos vivendo agora, que nós temos sim que declarar que a nação é do Senhor Jesus, que a nossa vida é do Senhor Jesus, a nossa casa é do Senhor Jesus, a nossa vida, a nossa mente, os nossos pensamentos, nós temos que continuar a declarar e ter essa esperança e viver dentro dessa esperança. Senhor, o mundo está desesperado, mas eu confio em Ti.
Eu sei no Deus que eu tenho crido. Eu sei no Deus que transforma situações. Mas a minha esperança está em Jesus, que Ele virá. Ele vai vir. E se isso aqui não passar, para mim vai passar, porque eu vou subir. Porque eu vou subir. E a gente tem que ter essa certeza da nossa salvação, que Jesus, Ele vai voltar. E a nossa esperança está nessa vinda, não está naquilo que hoje a gente vê. Não é sobre o que vemos, não é sobre o que estamos vivendo, é sobre o que Deus pode fazer. É o que Deus vai fazer na sua vida dentro dessa situação. É o que Deus vai fazer com você. É a luz que você vai ser dentro dessa situação. É o casal que vai falar com o jovem e falar, pode casar sim, porque se você tiver uma vida com Deus, dá certo. É um casal que vai querer ter um filho e você vai falar assim, pode sim. Porque se você se manter na presença do Senhor, vai dar certo. Não desfaleça nos seus negócios, confia no Senhor, clama ao Senhor, pede o Espírito Santo te dar direcionamento, porque no momento oportuno vai dar certo. Não desista. As pessoas clamam por alguém que fale isso, não desista. As pessoas clamam por olhar alguém e falar assim, olha a vida dele. Às vezes nem está um mar de rosas, mas ele está ali proclamando o nome do Senhor Jesus. Nós, como seres humanos, necessitamos dessa referência. Eu falo, todo mundo tem uma história triste, não é assim? Se for ver as circunstâncias, a morte. Se for ver as circunstâncias, a derrota. Se for ver as circunstâncias, há só coisas ruins. Mas quando a gente não olha para nós, mas a gente olha para o Senhor, no que Ele pode fazer, naquilo que Ele já fez, a gente entende que há esperança para todas as coisas. E que nós, como cristãos, temos uma responsabilidade. Todos entendem aqui que nós temos uma responsabilidade? Porque eu falo assim, ser guiado é muito bom, não é? Quando Deus fala que a gente vai receber, que a gente vai fazer, que a gente tá. E a nossa responsabilidade de viver essa glória, viver essa graça do Senhor. Olhar para você e falar, nossa, é Deus. Aquelas experiências que a gente tem quando você conversa com alguém, a pessoa fala assim, nossa, você é diferente. Tem algo diferente em você, não é maravilhoso? Eu falo, quando minha mãe faleceu, o irmão leu a palavra que fala sobre a árvore plantada e ali ela tem sombra, né? Ela gera sombra. E eu lembro que minha mãe sempre foi uma pessoa muito humilde. Minha mãe não deixou nada, financeiramente falando, nada. Mas o que ela deixou para mim foi uma marca espiritual tão grande, um legado espiritual tão grande que não tem preço. E minha mãe era aquelas pessoas que, sabe, quando a pessoa está com dificuldade, corre para conversar? Sabe aquela irmã? Né, nós brincávamos antigamente que eram as irmãs do coque. Hoje não tem mais as irmãs do coque. Mas assim, não no contexto espiritual, tem, estou falando da aparência. Ou então nas outras igrejas aí tem também. Então minha mãe, às vezes chegava na casa dela, tinha alguém lá. Aí ela estava lá, conversava, a pessoa ia embora. Tá bom, ela fazia a oração dela e pronto. Então, será que nós podemos pegar isso também para nós e entender que Deus quer te usar como luz? Que nesse tempo o Senhor quer usar você como luz para esse mundo? Que o Senhor quer usar a sua vida, quer usar as suas experiências, quer usar aquilo que você viveu para poder curar e abençoar as outras pessoas? Porque a nossa fé está naquilo que a gente não vê. Talvez no contexto que você viva hoje, você fala, mas não dá. Mas Deus sempre tem algo para fazer através da nossa vida. Mesmo no contexto que a gente vive hoje, Deus sempre tem algo para fazer. Não é assim? Através de nós, independente de nós também. Mas Ele quer fazer através de nós. Não importa a circunstância. Não importa o que está em volta, existe uma batalha espiritual, existe. Quando você fala assim, uma batalha espiritual,
Mas Deus já está lá cuidando, Deus já está com seus anjos, já está cuidando, Deus já está fazendo. O extraordinário é com Ele. E a gente não se desfalecer nesse momento, apenas crer no Deus que nós servimos. E a missão da igreja é ser resposta no meio desse caos, ser referência no meio desse caos. É bonito, eu falo assim, igual a marcha para Jesus ontem, tá ali o povo tudo reunido, proclamando o nome do Senhor, é um momento de alegria, os jovens gostam, os adultos também, a gente partilha, a gente conversa com outras pessoas, tem os artistas, tem a parte lá também, por isso que eu estou falando, a gente tem que aprender. Tem a parte que é tudo lindo, tem a parte que também você olha e fala, misericórdia, Jesus, desceu na cabeça, né? Acontece. E, gente, eu falo um negócio e está tudo bem. Tem pessoas que entendeu, tem pessoas que não compreendeu. Mas a certeza que a gente tem que ter é que não importa a circunstância. Importa o Deus que nós temos crido. Importa onde sua casa está alicerçada. A sua casa está alicerçada na rocha? Então acabou. Deus é fiel, Ele cuida da tua vida, amém? Que nessa manhã você entenda que tudo que você tem, tudo que você é porque a misericórdia do Senhor alcançou. E não importa o momento que estamos vivendo, Deus está no controle de todas as coisas, amém? Glória a Deus. Aleluias. Coloca de pé, deixa eu orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Oh Jesus, nós te adoramos, Jesus. Nós bendizemos o seu nome. Te engrandecemos, ó Pai. Ó Jesus, nós sabemos, ó Pai amado, que como fala a tua palavra aqui, Senhor, que às vezes nós olhamos as situações, as circunstâncias, ó Pai, e a gente não vê bondade, a gente não vê mudança, e às vezes questionamos se o Senhor está agindo ou não. Mas Espírito Santo de Deus que convence de todas as coisas, que nessa manhã o nosso coração venha compreender que o Senhor tem o melhor para nós, que o Senhor tem o melhor para a tua igreja, que o Senhor tem o melhor para cada um que está aqui. Senhor, não importa a circunstância ou o momento, Senhor amado, que os seus filhos estão vivendo, ó Pai. Mas que o coração deles sejam cheios da tua graça, cheio do teu Espírito Santo. E compreenda que o Senhor está no controle de todas as coisas. Às vezes pode ser que clamam a Ti, Senhor. Pessoas clamam a Ti querendo uma resposta. E ao invés da resposta ser positiva, vem outra situação mais difícil ainda. Mas que nessa manhã, Senhor, nosso coração seja cheio da Tua fé, da esperança que vem de Ti, ó Pai amado. E que nós possamos, ó Deus, olhar, ó Pai amado, não com os nossos olhos carnais, mas sim com os nossos olhos espirituais, sabendo que o que o Senhor tem para cada um de nós é melhor, é maior. Que o que o Senhor tem para cada um de nós é que é uma esperança em Ti, ó Deus. Às vezes nesse momento nós não conseguimos ver e nem acreditar, ó Pai. Mas como diz sua palavra, Senhor, ainda, Senhor amado, que não floresça. Mas nós cremos em Ti, um Deus de provisão, um Deus que pode todas as coisas. Que o nosso coração seja cheio do Teu amor, seja cheio do Teu cuidado. E que nós possamos sair daqui, Senhor amado, clamando por Ti, entendendo que nós temos uma responsabilidade de passar Cristo, Senhor amado, para as pessoas que estão perto de nós e às vezes mais longe também, ó Pai. Para que as pessoas possam ver a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem, ó Pai amado. Acrescenta a fé no nosso coração, ó Pai amado. Que possamos, ó Deus amado, não ficar paralisado pelas circunstâncias e nem pela caminhada, ó Pai. Mas saber que em Ti a resposta vai vir no tempo oportuno. A resposta virá no tempo oportuno. E que nós temos que continuar de pé, declarando que o Senhor
Senhor é o Deus sobre nossa vida, que o Senhor é Deus sobre a nossa casa, que o Senhor é Deus sobre a nossa nação, que o Senhor é Deus sobre a nossa igreja. E é isso que importa, ó Pai. Pode se levantar, ó Pai amado, potestade, pode se levantar o inferno, mas nós cremos que está aqui na Tua palavra, que fala que 1000 cairão de um lado, ó Pai, 10.000 ao outro lado, mas aquele, Senhor amado, que crê em Ti está protegido, ó Pai. Nós cremos nessa palavra. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, foi bênção. A pastora Júlia perguntou que hora que era, não importa, né? Foi bênção. Amém, gente? Pegou a palavra aí no teu coração? Amém? Essas palavras ministradas no altar, elas fazem diferença na vida daqueles que creem. Amém, gente? Se você vem à igreja, recebe a palavra, e o grande desafio nosso como cristãos é amanhã, né? A grande verdade é essa. Tem muita gente que vem da igreja, foi bom, o culto foi legal, foi bênção, e glória a Deus por isso, mas não colocam em prática aquilo que o Senhor e o Espírito Santo falou ao coração. Esse é o nosso desafio. O desafio do cristão não é só vir à igreja, é colocar em prática aquilo que o Senhor fala conosco. E hoje pela manhã a gente recebeu muitas palavras de instruções, né? Muitas vezes a gente vê as circunstâncias e é natural. O natural do ser humano é ficar abalado, né? Ficar preocupado, ficar ansioso, isso é o natural. Mas nós queremos entender e devemos entender através da palavra que nós não vivemos no natural. Amém, gente? Quando você recebeu a chamada do Senhor, a vida muda, né? O status, né? O status da nossa vida muda, né? Nós éramos errantes e éramos apenas criaturas, né? Uma das coisas que você precisa entender no seu coração através do Espírito Santo é que antes de você aceitar a Jesus, você não era filho de Deus. Olha só que coisa incrível, né? Era apenas criaturas, né? Se você for lá, isso está escrito pelo apóstolo Paulo no capítulo 1 do Evangelho de João. Nós nos tornamos filhos de Deus. E se nós nos tornamos filhos de Deus, é porque não éramos. Então quando você aceita Jesus, você ganha o status, né? De filho de Deus. Amém, gente? A gente muda o status, né? Amém, gente? E eu sei que, ainda que as circunstâncias sejam difíceis, o seu status, como é que está o teu status lá? Está no status filho de Deus? Então vai passar. Amém? Vai ser bênção. Nossa vida, nós vamos trilhar dificuldades, como a pastora Josi falou aqui. A segunda-feira para muitos é muito difícil, e ela é empresária, né? E a gente sabe disso, que o empresário aqui, ser empresário no Brasil não é para os fracos, não, né? Não é para os covardes. E ser empresário nessa nação não é para aqueles que são fortes e resilientes, né? Mas a nossa vida não está calcada nas coisas da face dessa terra. Que bom, né, irmãos? Que a nossa vida, a nossa esperança está lá no céu. Amém? E aqui a gente vai atravessar glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, vocês viram que o telão não está funcionando, né? E a gente acostumou com ele, é tão legal, tão gostoso, os avisos são passados por aí. Infelizmente deu um problema na sexta-feira e não deu tempo. Bem na sexta à noite já parou e a gente não conseguiu acertar para o final de semana. Mas semana que vem, em nome de Jesus, vai estar arrumado aí. Amém, gente? Então, vou falar do aviso que é o principal, que as nossas crianças, no próximo final de semana, nós estaremos no trabalho do infantil. Acho que o pastor Anderson subiu ainda, né? Mas no final do culto, procura o pastor Anderson. Você que não enviou teu filho para o evento do infantil, envia eles. Sabe, eu posso falar por mim, gente. Eu cheguei com 9 anos na igreja, né? E eu ainda tenho na memória, né? Olha, que já se passaram quase 50 anos. Eu tenho na memória aquilo que eu aprendi na escola bíblica dominical. Era assim que era chamado o ensino para as crianças na minha época, né? Cada faixa etária tinha um nominho, né? A gente entrava nos cordeirinhos de Jesus. Os cordeirinhos de Jesus era o bicho, né? Depois a gente ia para os Timóteos. Depois a gente ia para os heróis da fé. E assim até os jovens da verdade. Era assim que era dividido na minha época de escola bíblica, né? E a gente valorizava muito isso. Então você que está aqui hoje, envie os teus filhos. Se você não fez inscrição ainda, faça, né? Procura o pastor Anderson ou procura alguém. Aí, não tem alguém do infantil que está aqui? Não?
Estão lá embaixo. Eu. Tá lá. Aí Eu. a Kátia. Tem quem? Aqui. Eu. A Velly. A Velly vai casar, gente. Ela é doida. Ano que vem ela vai casar. Uma benção. Vai casar com o Murilo lá. Olha o Murilão lá. O Murilão tá lá na bateria. O ano que vem tá marcadinho já, com essa carinha de... A Velly vai fazer 18 anos. Fez 18. A Velly já fez 18. Tá mocinha. O ano que vem vai casar. Uma benção. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, procura a Belly. E também a Kátia tá ali, ó. Elas são no infantil. Faça sua inscrição. Não deixe de mandar seus filhos, irmãos. Eu sei que às vezes fala assim, eu fico preocupado, eu vou sair. Invista nos seus filhos, é o melhor lugar que vocês podem enviá-los, e isso fica na memória da gente, né? Vocês sabem que isso é psicologicamente, né? O ser humano, ele é uma construção, né? Nós estamos em uma construção, né? E a pastora Josi pode até falar isso melhor tecnicamente, mas existe uma fase da vida da gente que é só aquela fase para aprender certos conceitos. E se os conceitos nessa fase da vida forem distorcidos, vai ter um adulto complicado, né, pastora Josi? Isso é psicologia. Isso não tem nada a ver com, não é espiritualidade não, irmãos. Então tudo isso que a igreja faz é investimento para que os seus filhos sejam bem cuidados. E glória a Deus que a gente tem aqui um ministério infantil tão dedicado, irmãos, tão amoroso com as crianças. Então não perca isso. Se você está aqui hoje, não fez sua inscrição, é de que idade, Beli? De 4 a 11. De 4 a 11. 4 a 12. 4 a 12. 4 a 12. O pastor Anderson está aí, ó. Se você não fez, faz a sua inscrição. É para sexta-feira próxima agora, tá? O aviso era para passar no telão, mas infelizmente a gente está sem. Então eu estou ratificando isso aqui para os pais. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Então fala aí com o pessoal aí, envia os teus filhos, porque vai ser bênção em nome de Jesus. Amados, nós vamos orar pela nossa nação. Hoje é 7 de setembro. A gente sabe que, na verdade, as orações, né, irmão? Se a gente for lá para o Apocalipse, a gente vai ver que as orações, elas sobem como incenso, né? E as nossas orações, se você observar, se não me falha a memória, está no capítulo 8 de Apocalipse. Fala que aquilo que vai vir sobre a terra, o anjo, se não me falha a memória, o anjo vai pegar o que vai ser lançado sobre a terra, juntamente com as orações dos santos. Então, olhe como as orações, elas são importantes, né? A gente não vê, às vezes, o milagre acontecer, né, irmãos? E a gente, quando a gente amplia a nossa tenda de entendimento da história humana e da constituição humana, a gente amplia também o nosso entendimento para a nossa vida. Por isso que um povo que não preserva a sua história, ele nunca vai ser vitorioso lá na frente, porque ele não aprendeu com o passado. A gente sabe, por exemplo, que, vamos falar de um dos momentos de Israel, né? Israel não, na verdade, Judá, né? Mas, para nós entendermos melhor o contexto geral, Israel foi levado cativeiro para a Babilônia, irmãos, e lá eles ficaram 70 anos. Então preste atenção que erros às vezes não são corrigidos na mesma geração. Eles viveram uma geração inteira fora da terra prometida. Então entenda que nós fazemos parte de uma geração. É isso que é o ser humano, irmãos. Se a gente vivesse 1000 anos, né, como Matusalém, que biblicamente é o homem mais antigo, 950 ou 960 e poucos anos, ele viveu, a história é outra, mas depois se restringiu a vida. Então nós fazemos parte dessa história. Então as nossas orações, elas estão sendo acumuladas desde que Deus, no chamamento do Senhor, para aqueles que entenderam o chamado. Então a gente tem que orar, amém? E as nossas orações ficarão acumuladas, e no momento certo Deus vai agir, amém? Você crê nisso? No momento certo Deus vai agir na tua vida, na tua casa, no meio da tua família. Então nós vamos orar pela nossa nação nesse momento. E eu gostaria que você levantasse suas mãos, clamasse ao Senhor agora, e que fosse um momento especial de intercessão. Pai querido, Pai amado, nós oramos pela nossa nação. Nesse momento onde nós estamos comemorando independência, estamos comemorando algo tão especial pela nossa nação, nós colocamos a nossa nação, o Brasil, diante de Ti, Senhor. Colocamos os nossos governantes diante da Tua presença. Eu não sei como o Senhor vai tratar a nossa nação. E quando eu olho para a história, o Senhor tem um tratamento para cada rei de Israel.
nenhum deles foi igual. Cada rei que subiu ao trono, o Senhor tratou de uma forma. Eu sei, ó Deus, que o Senhor tem a forma correta de tratar a nossa nação. E como igreja, como tua noiva, nós oramos agora, Deus, crendo que a nossa oração, ela subirá como um incenso suave até as suas narinas. E nós sabemos, ó Pai querido, que essas orações acumuladas nos céus são algo poderoso em Deus para cada um de nós. Então nós oramos agora, ó Deus, e pedimos para que o Senhor, ó Deus, faça da nossa nação aquilo que o Senhor quer fazer. Que nada e ninguém seja impedimento, porque o Senhor é Deus que levanta reis, e o Senhor é Deus que destitui reis. Aleluia, Jesus. E nós te daremos toda a honra, toda a glória, porque sabemos que o Senhor está no controle desta nação, no controle do mundo. A batuta que conduz esta orquestra está na mão daquele que pode conduzir, ó Pai. O maestro desta terra continua sendo o Senhor. Então nós oramos agora e pedimos no nome de Jesus, ó Pai. Faz o teu querer acontecer, faz o teu milagre acontecer nesta nação, ó Deus, como igreja, como tua noiva. Nós levantamos as nossas mãos e declaramos que a nossa nação, que o Brasil é do Senhor Jesus. Que esta nação pertence a ti, ó Deus. Coloque a nossa nação como um dia o Senhor diz que o Senhor Jesus, olhando para Jerusalém, lá do monte da Oliveira, ele olhava e enxergava uma boa parte de Jerusalém. E o Senhor disse que quantas vezes o Senhor quis fazer com uma galinha, coloca os seus pintainhos embaixo das suas asas, o Senhor quis fazer com Jerusalém. Deus, faça isso. Coloque a nossa nação debaixo das tuas asas. E o Senhor faça acontecer aqui aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer. E não haja impedimento algum, ó Pai. Assim, nós oramos, pedimos e declaramos. Assim é minha oração e súplica. E você que concorda, diga amém. Muito bem, glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus aí, glorificar o Senhor pelos milagres. Amém, gente? Glória a Deus. Amados, eu vou terminar louvando ao Senhor Jesus, mas eu vou pedir para você, alguém traz um olhinho da unção aqui. Você que tem aí alguma coisa essa semana que são coisas impossíveis de acontecer, eu queria orar por isso, sabe? Porque às vezes a gente deixa de orar e deixa de ver o Senhor agir na nossa vida. E talvez tenham pessoas entrado aqui hoje, nessa manhã, nessa condição de, não tem mais o que fazer, tem coisas impossíveis, tem coisas muito difíceis para resolver. Eu quero orar por você nessa manhã, quero abençoar, quero ungir suas mãos. Então vem aqui à frente, você que está nessa condição, que tem coisas que são assim, impossíveis mesmo, né? Tem coisas que falam assim, puxa, não adianta. Eu quero orar, ungir suas mãos e confirmar que o milagre vai acontecer, amém? Você que ficou na sua cadeira, por favor, ajude a orar aqui. Eu vou ungir a mão deles, crendo no milagre. Enquanto eu estiver ungindo, o louvor pode ir adorando, né? Porque a adoração, ela traz a presença do Senhor. E a presença do Senhor, ela faz o milagre acontecer, amém, gente? Então eu vou orar e confirmar a bênção, né? Eu não tenho aqui muito tempo de orar, de interceder especificamente, mas o Senhor sabe, né? O Senhor conhece o nosso coração. E toda vez que a gente coloca diante do Senhor coisas impossíveis, é porque a gente está crendo no Senhor, amém, igreja? Então estenda as mãos aqui para os irmãos, eu vou confirmar a bênção. E o louvor pode ir adorando ao Senhor. Enquanto isso, a igreja vai orando, vai adorando, porque o milagre vai acontecer nessas vidas. Pai, nós oramos agora, Senhor, que o teu milagre aconteça sobre essas vidas nessa manhã, Senhor. Faz o teu milagre acontecer, Senhor. Faz o teu milagre acontecer sobre essas vidas, ó Pai. Nós oramos, nós adoramos a Ti, Senhor, nessa manhã, porque precisamos de um milagre, Senhor. Eu sei que Tu és autor do milagre das nossas vidas, ó Pai. Faz o teu milagre acontecer, Senhor. Faz o teu milagre acontecer sobre essas vidas, Senhor. Eles entraram aqui em busca de um milagre. Oh, Deus do impossível, Ele se manifesta nesta casa, neste altar, neste lugar. O Deus do impossível, Ele manifesta neste lugar. E nós estamos crendo que o Deus do impossível, Ele está manifestando nessas vidas, ó Pai. No nome de Jesus, ó Deus, eu oro agora para que o Deus do impossível manifeste na vida, na casa, no meio da igreja, nessas vidas, ó Pai.
Eu estou crendo no milagre. Eu estou crendo no Deus do impossível. Deus que restaura. O Deus que faz acontecer. O Deus que faz do impossível possível. O Deus que dá ordem na inexistência, para que a existência venha à face desta terra. Então eu oro agora crendo, para que um milagre aconteça, para que o Deus do impossível manifeste nessas vidas agora, Senhor. Te adoramos, Jesus, te adoramos, Jesus. Ei, levante suas mãos. Você que está aqui na frente, levante suas mãos. Comece a agradecer pela vitória, pela bênção, por tudo aquilo que Deus vai fazer. Porque nós estamos crendo, é pelo simples motivo que nós estamos crendo. Cadeias estão caindo, amarras estão caindo, grilhões estão sendo quebrados. Deus, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, manifesta como Deus do impossível. Aleluia. E a igreja que crê, diga glória a Deus. A igreja que crê, aplauda Jesus, glorifique o nome dEle. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a exaltação. Amado, se Deus fizer um milagre, eu não sei porque você veio aqui à frente, mas você sabe. Se Deus fez um milagre, vai fazer, conte, porque o testemunho é importante para vivificar a fé dos irmãos, amém? Coloque as suas mãos na posição de receber. Vou te abençoar para você viver a melhor semana da tua vida, a melhor semana da tua história. Uma segunda-feira abençoada, de portas abertas, amém, igreja? Amanhã é a segunda-feira de portas abertas, amém? Amanhã é a segunda-feira do milagre. Amanhã é a segunda-feira da bênção. Amanhã é a segunda-feira do impossível, amém? Pai querido e amado, nós oramos agora, Senhor, e pedimos em nome de Jesus, para que as nossas orações que acabamos de fazer aqui, ó Deus, mude história, mude vidas, mude destinos, ó Pai. Nós somos homens e mulheres que cremos que o Senhor é dono do nosso propósito, o Senhor é dono do nosso destino. Então nós oramos, ó Deus, para que o teu milagre aconteça, segundo o teu querer e a tua vontade sobre as nossas vidas, ó Pai. Deus, assim eu oro, Deus, assim eu peço, Deus, assim eu coloco tua noiva, tua igreja diante de ti. E vamos sair daqui para viver a melhor semana da nossa vida. Como teu servo, como profeta desta casa, eu abençoo a vida, a casa, a família, os filhos, os netos, trabalho, emprego. Deus, que o Senhor possa abençoar a vida de todos que estão aqui. Na autoridade do teu nome eu oro e peço, e você que crê, diga amém. Que a graça, a paz, a comunhão, a consolação, o amor de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja sobre a sua vida e assim permaneça até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Uma semana de paz, de alegria e de vitória para todos.